Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um tema, fundamental para a vida cristã. É a lição 7 da revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2026. O título já é bem direto, né? Vencendo as estratégias e propostas do inimigo. Exato. E nós recebemos um material riquíssimo do Teologia 24 Horas, com a mentoria teológica do pastor Francisco Miranda, e a nossa missão hoje é justamente descompactar isso, e além do óbvio. Com certeza. O ponto de partida de tudo é um texto que todo mundo conhece, Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ok, a gente já ouviu isso muitas vezes, mas o material do Teologia 24 Horas nos desafia a olhar para as palavras no original grego e é aí que o jogo vira. O que tem de tão especial nesses termos? Olha, o que é fascinante é a precisão. No grego, não são só palavras bonitas, são termos técnicos, quase militares, sabe? Revestivos, por exemplo, que é endioteu. Certo. Não é um ato único, tipo vestir uma roupa de manhã. A forma do verbo sugere uma ação contínua. É um estado de ser, um hábito. Um estado de prontidão constante. Exatamente. E toda a armadura, ou panoplia, era o termo exato para o equipamento completo de um soldado romano. Não é para escolher as peças que você mais gosta. Pera, isso já é uma virada de chave. Então não é uma lista de virtudes para a gente pegar uma ou outra. De jeito nenhum. É um sistema integrado. Deixar uma peça para trás é como o soldado ir para a guerra e falar: hoje eu não tô afim de levar o escudo. É se expor deliberadamente. Nossa. E fica ainda mais estratégico quando a gente olha para palavras ciladas. No grego, é metodeia. Metodeia, soa como método. Exatamente daí que vem a nossa palavra método. Não são ataques aleatórios de impulso. São métodos, planos, estratégias calculadas. O inimigo não está improvisando, ele tem um plano. Puxa. Então a batalha espiritual se parece menos com uma briga de rua e mais com uma partida de xadrez. É uma ótima analogia. De um lado, um estrategista com métodos, do outro, um soldado que precisa estar sempre com seu sistema de defesa completo. Se a gente entende isso, a pergunta muda, né? Muda tudo. Não é mais como eu lido com um ataque isolado, mas sim qual é a estratégia do adversário e como a minha defesa a neutraliza. Perfeito. Então vamos começar por aí. Quais são as propostas mais diretas, os lances de abertura? O Teologia 24 Horas destaca que o alvo principal é sempre o mesmo: nos afastar de Cristo. Como isso funciona? A tática central é sempre desviar o nosso foco. O autor de Hebreus usa uma palavra grega incrível, aforontes, que é olhando firmemente para Jesus. Aforontes? Literalmente significa olhar para longe de todo o resto para focar em um único ponto. A estratégia do inimigo é fazer a gente olhar para qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa mesmo. Sim, o medo do futuro, a mágoa do passado, as distrações do agora. Em 2 Coríntios 4,4, Paulo diz que ele cega o entendimento para que o evangelho não brilhe. Ele não precisa apagar a luz, só precisa colocar algo na nossa frente. Isso é incrivelmente atual. Ele não precisa de um ataque espetacular. Ele só precisa nos manter ocupados, ansiosos, olhando para o celular. Ele vence por distração. Exatamente. E o material cita o profeta Elias como um exemplo disso. O que é curioso, né? Como um gigante como Elias se encaixa aí. O caso de Elias é um estudo perfeito de timing e psicologia. Ele acabou de ter a maior vitória da vida dele no Monte Carmelo. Um homem contra 850 profetas. O auge. O auge. E logo em seguida, uma única ameaça de uma mulher, Jezabel, joga ele num desânimo tão profundo que ele foge e pede a morte. É verdade. O que o Teologia 24 Horas aponta é que o inimigo não o atacou no pico da força dele. Ele esperou o momento de exaustão, o cansaço pós-vitória. Nossa, isso é muito real. Não são os grandes problemas que derrubam a gente, mas o último golpe quando a gente já está esgotado. A estratégia é esperar o cansaço físico, emocional e aí introduzir o medo. O phobos, como diz o grego.
E o medo paralisa. Faz um profeta vitorioso se sentir um fugitivo solitário. E qual é a resposta para isso? Para essas propostas diretas, tipo as que Jesus enfrentou no deserto? A resposta não é dialogar, não é negociar. É o que Tiago 4,7 diz. Submeter-se a Deus para resistir ao inimigo. É não dar lugar, como Paulo fala em Efésios. Lugar. A palavra grega é topos. Significa um espaço, um território. Cada desobediência, cada medo que a gente alimenta é como ceder um pequeno território. A contramedida é fechar essas brechas. Entendi. Ok, então esses são os ataques frontais. Mas como num bom jogo de xadrez, as jogadas mais perigosas são as sutis, né? Aquelas que preparam o terreno. O material fala muito disso. Sim, e elas geralmente operam de dentro para fora. Não é um ataque, é uma erosão, sabe? Pensa na igreja de Éfeso em Apocalipse. O problema não era a heresia, era a perda do primeiro amor. Uma frieza que se instala, aos poucos. Isso. Ou na parábola do semeador, os cuidados deste mundo que sufocam a palavra. Não é um leão rugindo, é o crescimento lento de ervas daninhas. É uma imagem muito boa para isso. O material destaca que na semente que cai à beira do caminho, o inimigo vem e tira a palavra. O verbo grego é airo, que é levar embora. Sim, remover. Então é por isso que às vezes uma mensagem poderosa que a gente ouve no domingo parece que sumiu na segunda de manhã. A estratégia é só tirar ela de lá antes que crie raiz. É exatamente essa a ideia. A fé vem pelo ouvir da palavra. Se a semente é removida rápido, a fé nem germina. A convicção não se forma. E qual o antídoto? O Salmo 119 nos dá a resposta. Escondi a tua palavra no meu coração. O verbo hebraico aí é tsafen, que significa guardar como um tesouro, proteger. Não é só ouvir, é um ato de proteger a palavra. Guardar como um tesouro. Gostei disso. E essa sutileza também se aplica à missão da igreja, né? O material menciona o apóstolo Paulo. Sim. Em 1 Tessalonicenses, Paulo fala que Satanás nos impediu. A palavra grega para impediu, em copto, é fascinante. O que ela significa? É um termo militar. Significa literalmente cavar uma trincheira na estrada para parar o avanço de um exército. Uau! Que imagem! Não é um obstáculo qualquer. É uma obra de engenharia para sabotar o avanço. Exatamente. Então, quando a gente vê conflitos internos na igreja, desânimo na equipe, projetos missionários que não saem do papel, pode ser uma trincheira sendo cavada. É a perspectiva que o texto nos dá. A divisão, o cansaço, são ferramentas para gerar desistência, porque a missão liberta as pessoas do domínio dele. Faz todo sentido. E, por fim, a estratégia mais íntima, a batalha interna. A guerra que Gálatas 5 descreve entre a carne, o sarx, e o espírito. Essa é a luta diária no nosso próprio coração. Ok, até agora a gente falou muito do tabuleiro individual, mas o objetivo final do xadrez não é pegar as peças, é dar checkmate no rei. O material do Teologia 24 Horas sugere que o rei aqui é a comunidade, a igreja. Isso. O foco se amplia para paralisar o corpo de Cristo. E o material que recebemos destaca 3 frentes de ataque principais contra a comunidade. Quais são? A primeira é usar o sofrimento e enfermidade para gerar desânimo e, pior, acusações contra Deus. A gente vê isso em Jó com os amigos dele. Vemos em Paulo com o espinho na carne. Mas a resposta de Paulo vira o jogo, né? Ele ouve de Deus, a minha graça te basta. A fraqueza que deveria ser a derrota vira o palco para o poder de Deus. É quase um judô espiritual. Precisamente. Ele usa a força do ataque a seu favor. A segunda frente são os atrativos do mundo. 1 João resume bem: a cobiça da carne, dos olhos e a soberba da vida. E o material cita vários exemplos, né? Davi, Sansão, Demas. Sim, a estratégia é oferecer um ganho imediato em troca de um chamado eterno. E isso enfraquece a igreja por dentro. O que nos leva à terceira tática, que para mim foi a mais reveladora. A oposição ao perdão. Por que isso é tão estratégico? Porque esse é um ponto-chave.
A falta de perdão gera ressentimento, que leva à divisão, e a divisão destrói a unidade, que é a marca do corpo de Cristo. E Paulo fala disso, né? E fala de um jeito muito forte. Em 2 Coríntios, ele adverte a igreja a perdoar um membro arrependido. E ele diz que, se eles não perdoarem, Satanás alcançaria vantagem sobre eles. Vantagem? O que isso significa no original? A palavra é pleonecteo. Significa literalmente ganhar mais, obter uma vantagem, explorar uma fraqueza para ganhar terreno. Nossa. Toda vez que uma comunidade se recusa a perdoar, ela está, segundo Paulo, cedendo território estratégico ao inimigo. A amargura, a fofoca, viram uma base de operações para ele dentro da igreja. Isso é muito poderoso. Então o perdão não é só um ato de bondade, uma obrigação moral. Não. É uma manobra de defesa estratégica. É como a gente fecha as brechas e impede que o inimigo ganhe essa posição. Exatamente. A palavra para perdão, afilemi, significa cancelar uma dívida. Quando a gente perdoa, a gente desarma o acusador. Ele vive de acusação. O perdão tira o oxigênio dele. É por isso que uma cultura de perdão é uma arma espiritual. Certo. Vamos recapitular então. A gente viu que não é uma briga aleatória, é um jogo de estratégia. Isso. Vimos os lances de abertura, propostas para desviar nosso foco, usando o cansaço e o medo. Depois as táticas sutis, remover a palavra, cavar trincheiras para parar a missão. E por fim, o ataque ao corpo. O ataque ao corpo usando o sofrimento, os atrativos do mundo e principalmente a falta de perdão para ganhar vantagem e dividir. E a grande conclusão que o Teologia 24 Horas nos aponta é que maturidade cristã não é ausência de batalha. Pelo contrário, é entender a guerra e ser constante em usar as ferramentas certas. É vestir continuamente toda a panoplia. E o material nos deixa com um plano de ação bem prático. Primeiro, fechar as brechas com arrependimento. Segundo, trocar a superficialidade pela prática da palavra, guardando ela no coração. E terceiro, fazer do perdão uma cultura na nossa comunidade. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula. E para a gente encerrar, fica uma reflexão que essa análise toda me provocou. O material nos lembra que o inimigo insiste, mas o discípulo também precisa insistir. Verdade. Se a batalha espiritual é uma maratona de constância e não uma corrida de velocidade, em qual área da nossa disciplina espiritual a gente precisa treinar mais a nossa resistência esta semana? Boa pergunta. Se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br e aproveite as versões desta aula mestre em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.